E o Bragantino, hein? O Bragantino, ele não cai mais, não cai. O Bragantino foi heróico, o Bragantino venceu fora de casa o Atlético Paranaense. É o Bragantino que agora recebe o já rebaixado Criciúma. Só depende dele, Bragantino e Criciúma. E os outros que se resolvam, meus amigos. Red Bull, Bragantino e Criciúma. Mais um jogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, 38ª rodada. As equipes que chegam para o duelo deste domingo na zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas a partida tem valor somente para o Massa Bruta. Enquanto o Tigre já está rebaixado, o Bragantino luta pela permanência na Série A. Partida decisiva, mesmo horário, 16 horas, no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. O Bragantino é o 17º colocado com 41 pontos. Se vencer o Criciúma, escapa do rebaixamento sem depender de outros resultados. Mas se empatar ou perder, está rebaixado para a Série B após a vitória sobre o Atlético Paranaense. Na última quinta-feira, o Massa Bruta já iniciou a concentração para a decisão. Com esse triunfo sobre o Furacão, o Braga encerrou o jejum de 12 jogos sem vitória. O Criciúma já está matematicamente rebaixado para a Série B de 2025 com 38 pontos. O Tigre não consegue mais alcançar o primeiro lugar fora da zona de rebaixamento. Por isso a equipe já começa a pensar na próxima temporada e deve ter um time com peças novas no confronto deste domingão. Ô louco meu, é o Domingão do Faustão! É o Domingão do Faustão do rebaixamento aqui, meu amigo, se inscreve no canal! Deixa o seu like aí, rapaz! Olha, provável escalação. O Bragantino do técnico Fernando Seabra. O Bragantino entrou em concentração logo após a vitória sobre o Atlético Paranaense na última quinta-feira. É provável que o técnico Fernando Seabra mantenha a formação titular que conquistou a vitória na última rodada. Provável escalação tem Cleitinho, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln, John é um boné, Vinicinho e Eduardo Sacha, o barbudo, barba ruiva. Este é o Bragantino, que só depende dele mesmo. E o Criciúma já caiu, né? Foi tirar onda com o Vasco, a maldição do Vasco, né? Como foi sorteio do ano passado, goleou o Vasco, subiu na bola, rebaixado. Aí o Bolazzi foi tirar onda, 4-0 no Vasco, rebaixado. Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem poder contar com o meia Felipe Matheus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Cláudio Tencati deve dar oportunidade a novos nomes como Alisson no gol e Jonathan. Ou seja, o Criciúma vai perder de muito. Jonathan Robert no meio campo, Miguel Trauco e Felipe Viseu sentiram um desconforto na lombar e panturrilha respectivamente. Também devem ficar fora. O zagueiro Rodrigo e o volante Newton retornam ao time após cumprirem suspensão. Já o zagueiro Wilker Angel segue no DM tratando uma lesão na posterior da coxa. Provável escalação do Criciúma tem Alisson, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Ronald e Jonathan. É Falcão, do Ceará. E Arthur Kaique e Bolazzi. Ei, Bolazzi, vai pro Vasco, Bolazzi. A arbitragem, Sávio Pereira Sampaio, é o irmão de Wilton, né? Assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. Quero saber quem, o árbitro que não vai apitar, que ficar de fora dessa última rodada, meu amigo, é porque não tá entre os melhores, né? São os 10 últimos jogos, então é pra tá aqui, meu amigo. Bragantino e Criciúma. O Bragantino só depende dele, sabe por quê? Sabe por quê? Porque se ele vencer vai 44, certo? Aí tem um confronto direto aqui, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ele vai ficar na frente de um ou de outro, porque se for empate, um fica com 43 e outro com 45. Quem vencer, se o Atlético vencer Mineiro, vai 47, o Atlético Paranaense fica com 42. Então, de todo jeito ele vai ser, só depende dele, porque tem esse confronto direto aí. E o Bragantino pode sair da zona de rebaixamento e ainda beliscar uma vaga na Sul-Americana, né? Ainda levar uma graninha para casa. Então é isso, meus amigos. Reagiu na hora certa, o Criciúma caiu na hora errada e essa combinação aí fez com que um seja rebaixado e o outro muito provavelmente não. Então agora eu quero falar sério, eu quero que você
se inscreva no canal, porque a gente tá sofrido aí. O YouTube tá com brincadeira pro lado da gente, fez coisas injustas. Estamos aí sofrendo um embargo. Eu quero que você, embargo declaratório, não estão recomendando nada. E aí se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, comenta. E vamos embora, dá o like aí. Boa sorte, bom final de 2024, bom início de 2025. E o Bragantino? E o Bragantino, hein? O Bragantino, ele não cai mais, não cai. O Bragantino foi heróico, o Bragantino venceu fora de casa o Atlético Paranaense. É o Bragantino que agora recebe o já rebaixado Criciúma. Só depende dele, Bragantino e Criciúma. E os outros que se resolvam, meus amigos. Red Bull, Bragantino e Criciúma. Mais um jogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, 38ª rodada. As equipes que chegam para o duelo deste domingo na zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas a partida tem valor somente para o Massa Bruta. Enquanto o Tigre já está rebaixado, o Bragantino luta pela permanência na Série A. Partida decisiva, mesmo horário, 16 horas, no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. O Bragantino é o 17º colocado com 41 pontos. Se vencer o Criciúma, escapa do rebaixamento sem depender de outros resultados. Mas se empatar ou perder, está rebaixado para a Série B após a vitória sobre o Atlético Paranaense. Na última quinta-feira, o Massa Bruta já iniciou a concentração para a decisão. Com esse triunfo sobre o Furacão, o Braga encerrou o jejum de 12 jogos sem vitória. O Criciúma já está matematicamente rebaixado para a Série B de 2025 com 38 pontos. O Tigre não consegue mais alcançar o primeiro lugar fora da zona de rebaixamento. Por isso a equipe já começa a pensar na próxima temporada e deve ter um time com peças novas no confronto deste domingão. Ô louco meu, eu tô brincando do Faustão. Eu tô brincando do Faustão do rebaixamento aqui, meu amigo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like aí, rapaz. Olha, provável escalação. O Bragantino do técnico Fernando Seabra. O Bragantino entrou em concentração logo após a vitória sobre o Atlético Paranaense na última quinta-feira. É provável que o técnico Fernando Seabra mantenha a formação titular que conquistou a vitória na última rodada. Provável escalação tem Cleitinho, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln, John é um boné, Vinicinho e Eduardo Sacha, o barbudo, barba ruiva. Este é o Bragantino, que só depende dele mesmo. E o Criciúma já caiu, né? Foi tirar onda com o Vasco, a maldição do Vasco, né? Como foi sorteio do ano passado, goleou o Vasco, subiu na bola, rebaixado. Aí o Bolazzi foi tirar onda, 4-0 no Vasco, rebaixado. Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem poder contar com o meia Felipe Matheus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Cláudio Tencati deve dar oportunidade a novos nomes como Alisson no gol e Jonathan. Ou seja, o Criciúma vai perder de muito. Jonathan Robert no meio campo, Miguel Trauco e Felipe Viseu sentiram um desconforto na lombar e panturrilha respectivamente. Também devem ficar fora. O zagueiro Rodrigo e o volante Newton retornam ao time após cumprir suspensão. Já o zagueiro Wilker Angel segue no DM tratando uma lesão na posterior da coxa. Provável escalação da Criciúma tem Alisson, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Ronald e Jonathan. É Falcão, do Ceará. E Arthur Kaique e Bolazzi. Ei, Bolazzi, vai pro Vasco, Bolazzi. Arbitragem Sávio Pereira Sampaio. É o irmão de Wilton, né? Assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. Eu quero saber quem, o árbitro que não vai apitar, que ficar de fora dessa última rodada, meu amigo, é porque não tá entre os melhores, né? São os 10 últimos jogos, então é pra estar aqui, meu amigo. Bragantino e Criciúma. O Bragantino só depende dele, sabe por quê? Sabe por quê? Porque se ele vencer vai a 44, certo? Aí tem um confronto direto aqui, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ele vai ficar na frente de um ou de outro, porque se for empate, um fica com 43 e outro com 45. Quem vencer
Se o Atlético vencer Mineiro, vai 47, o Atlético Paranaense fica com 42. Então, de todo jeito, ele vai ser... Só depende dele, porque tem esse confronto direto aí. E o Bragantino pode sair da zona de rebaixamento e ainda beliscar uma vaga na Sul-Americana, né? Ainda levar uma graninha para casa. Então é isso, meus amigos. Reagiu na hora certa, o Criciúma caiu na hora errada, e essa combinação aí fez com que um seja rebaixado e o outro muito provavelmente não. Então agora eu quero falar sério, eu quero que você se inscreva no canal, porque a gente tá sofrido aí. O YouTube tá com brincadeira pro lado da gente, fez coisas injustas, estamos aí sofrendo um embargo. Eu quero que você, embargo declaratório, não estão recomendando nada. E aí se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, comenta. E vamos embora, dá o like aí. Boa sorte, bom final de 2024, bom início de 2025. E o Bragantino, hein? O Bragantino, ele não cai mais, não cai. O Bragantino foi heróico, o Bragantino venceu fora de casa o Atlético Paranaense. É o Bragantino que agora recebe o já rebaixado Criciúma. Só depende dele, Bragantino e Criciúma. E os outros que se resolvam, meus amigos. Red Bull, Bragantino e Criciúma. Mais um jogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, 38ª rodada. As equipes que chegam para o duelo deste domingo na zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas a partida tem valor somente para o Massa Bruta. Enquanto o Tigre já está rebaixado, o Bragantino luta pela permanência na Série A. Partida decisiva, mesmo horário, 16 horas, no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. O Bragantino é o 17º colocado com 41 pontos. Se vencer o Criciúma, escapa do rebaixamento sem depender de outros resultados. Mas se empatar ou perder, está rebaixado para a Série B após a vitória sobre o Atlético Paranaense. Na última quinta-feira, o Massa Bruta já iniciou a concentração para a decisão. Com esse triunfo sobre o Furacão, o Braga encerrou o jejum de 12 jogos sem vitória. O Criciúma já está matematicamente rebaixado para a Série B de 2025 com 38 pontos. O Tigre não consegue mais alcançar o primeiro lugar fora da zona de rebaixamento. Por isso a equipe já começa a pensar na próxima temporada e deve ter um time com peças novas no confronto deste domingão. Ô louco meu, eu tô brincando do Faustão. Eu tô brincando do Faustão do rebaixamento aqui, meu amigo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like aí, rapaz. Olha, provável escalação. O Bragantino do técnico Fernando Seabra. O Bragantino entrou em concentração logo após a vitória sobre o Atlético Paranaense na última quinta-feira. É provável que o técnico Fernando Seabra mantenha a formação titular que conquistou a vitória na última rodada. Provável escalação tem Cleitinho, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln, John é um boné, Vinicinho e Eduardo Sacha, o barbudo, barba ruiva. Este é o Bragantino, que só depende dele mesmo. E o Criciúma já caiu, né? Foi tirar onda com o Vasco, a maldição do Vasco, né? Como foi sorteio do ano passado, goleou o Vasco, subiu na bola, rebaixado. Aí o Bolazzi foi tirar onda, 4-0 no Vasco, rebaixado. Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem poder contar com o meia Felipe Matheus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Cláudio Tencati deve dar oportunidade a novos nomes como Alisson no gol e Jonathan. Ou seja, o Criciúma vai perder de muito. Jonathan Robert no meio campo, Miguel Trauco e Felipe Viseu sentiram um desconforto na lombar e panturrilha respectivamente. Também devem ficar fora. O zagueiro Rodrigo e o volante Newton retornam ao time após cumprirem suspensão. Já o zagueiro Wilker Angel segue no DM tratando uma lesão na posterior da coxa. Provável escalação da Criciúma tem Alisson, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Ronald e Jonathan. É Falcão, do Ceará. E Arthur Kaique e Bolazzi. Ei, Bolazzi, vai pro Vasco, Bolazzi. Arbitragem Sávio Pereira Sampaio. É o irmão de Wilton, né?
Assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. Eu quero saber quem, o árbitro que não vai apitar, que ficar de fora dessa última rodada, meu amigo, é porque não tá entre os melhores, né? São os 10 últimos jogos, então é pra estar aqui, meu amigo. Bragantino e Criciúma. O Bragantino só depende dele, sabe por quê? Sabe por quê? Porque se ele vencer vai 44, certo? Aí tem um confronto direto aqui, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ele vai ficar na frente de um ou de outro, porque se for empate, um fica com 43 e outro com 45. Quem vencer, se o Atlético vencer Mineiro, vai 47, o Atlético Paranaense fica com 42. Então, de todo jeito ele vai ser, só depende dele, porque tem esse confronto direto aí. E o Bragantino pode sair da zona de rebaixamento e ainda beliscar uma vaga na Sul-Americana, né? Ainda levar uma graninha para casa. Então é isso, meus amigos. Reagiu na hora certa, o Criciúma caiu na hora errada e essa combinação aí fez com que um seja rebaixado e o outro muito provavelmente não. Então agora eu quero falar sério, eu quero que você se inscreva no canal porque a gente tá sofrido aí. O YouTube tá com brincadeira do lado da gente, fez coisas injustas, estamos aí sofrendo um embargo. Eu quero que você, embargo declaratório, não estão recomendando nada. E aí se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, comenta. E vamos embora, dá o like aí. Boa sorte, bom final de 2024, bom início de 2025. E o Bragantino, hein? O Bragantino, ele não cai mais, não cai. O Bragantino foi heróico, o Bragantino venceu fora de casa o Atlético Paranaense. É o Bragantino que agora recebe o já rebaixado Criciúma. Só depende dele, Bragantino e Criciúma. E os outros que se resolvam, meus amigos. Red Bull, Bragantino e Criciúma. Mais um jogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, 38ª rodada. As equipes que chegam para o duelo deste domingo na zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas a partida tem valor somente para o Massa Bruta. Enquanto o Tigre já está rebaixado, o Bragantino luta pela permanência na Série A. Partida decisiva, mesmo horário, 16 horas, no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. O Bragantino é o 17º colocado com 41 pontos. Se vencer o Criciúma, escapa do rebaixamento sem depender de outros resultados. Mas se empatar ou perder, está rebaixado para a Série B após a vitória sobre o Atlético Paranaense. Na última quinta-feira, o Massa Bruta já iniciou a concentração para a decisão. Com esse triunfo sobre o Furacão, o Braga encerrou o jejum de 12 jogos sem vitória. O Criciúma já está matematicamente rebaixado para a Série B de 2025 com 38 pontos. O Tigre não consegue mais alcançar o primeiro lugar fora da zona de rebaixamento. Por isso a equipe já começa a pensar na próxima temporada e deve ter um time com peças novas no confronto deste domingão. Ô louco meu, eu tô brincando do Faustão. Eu tô brincando do Faustão do rebaixamento aqui, meu amigo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like aí, rapaz. Olha, provável escalação. O Bragantino do técnico Fernando Seabra. O Bragantino entrou em concentração logo após a vitória sobre o Atlético Paranaense na última quinta-feira. É provável que o técnico Fernando Seabra mantenha a formação titular que conquistou a vitória na última rodada. Provável escalação tem Cleitinho, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln, John é um boné, Vinicinho e Eduardo Sacha, o barbudo, barba ruiva. Este é o Bragantino, que só depende dele mesmo. E o Criciúma já caiu, né? Foi tirar onda com o Vasco, a maldição do Vasco, né? Como foi sorteio do ano passado, goleou o Vasco, subiu na bola, rebaixado. Aí o Bolazzi foi tirar onda, 4-0 no Vasco, rebaixado. Criciúma do técnico Cláudio Tencati. Sem poder contar com o meia Felipe Matheus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Cláudio Tencati deve dar oportunidade a novos nomes como Alisson no gol e Jonathan. Ou seja, o Criciúma vai perder de muito. Jonathan Robert no meio campo, Miguel Trauco e Felipe Viseu sentiram um desconforto na lombar e panturrilha respectivamente. E também devem ficar fora. O zagueiro Rodrigo e o volante Newton retornam ao time após cumprir de suspensão.
Já o zagueiro Wilker Angel segue no DM tratando uma lesão na posterior da coxa. Provável escalação da Criciúma tem Alisson, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Ronald e Jonathan. É Falcão, do Ceará. E Arthur, Kaique e Bolazzi. Ei, Bolazzi, vai pro Vasco, Bolazzi. Arbitragem Sávio Pereira Sampaio. É o irmão de Wilton, né? Assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. Eu quero saber quem, o árbitro que não vai apitar, que ficar de fora dessa última rodada, meu amigo, é porque não tá entre os melhores, né? São os 10 últimos jogos, então é pra tá aqui, meu amigo. Bragantino e Criciúma. O Bragantino só depende dele, sabe por quê? Sabe por quê? Porque se ele vencer vai 44, certo? Aí tem um confronto direto aqui, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ele vai ficar na frente de um ou de outro, porque se for empate, um fica com 43 e outro com 45. Quem vencer, se o Atlético vencer, Mineiro vai 47, o Atlético Paranaense fica com 42. Então, de todo jeito ele vai ser, só depende dele, porque tem esse confronto direto aí. E o Bragantino pode sair da zona de rebaixamento e ainda beliscar uma vaga na Sul-Americana, né? Ainda levar uma graninha para casa. Então é isso, meus amigos. Reagiu na hora certa, o Criciúma caiu na hora errada e essa combinação aí fez com que um seja rebaixado e o outro muito provavelmente não. Então agora eu quero falar sério. Eu quero que você se inscreva no canal porque a gente tá sofrido aí. O YouTube tá com brincadeira do lado da gente, fez coisas injustas. Estamos aí sofrendo um embargo. Eu quero que você, embargo declaratório, não estão recomendando nada. E aí se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, comenta. E vamos embora, dá o like aí. Boa sorte, bom final de 2024, bom início de 2025. E o Bragantino? E o Bragantino, hein? O Bragantino, ele não cai mais, não cai. O Bragantino foi heróico, o Bragantino venceu fora de casa o Atlético Paranaense. É o Bragantino que agora recebe o já rebaixado Criciúma. Só depende dele, Bragantino e Criciúma. E os outros que se resolvam, meus amigos. Red Bull, Bragantino e Criciúma. Mais um jogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, 38ª rodada. As equipes que chegam para o duelo deste domingo na zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas a partida tem valor somente para o Massa Bruta. Enquanto o Tigre já está rebaixado, o Bragantino luta pela permanência na Série A. Partida decisiva, mesmo horário, 16 horas, no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. O Bragantino é o 17º colocado com 41 pontos. Se vencer o Criciúma, escapa do rebaixamento sem depender de outros resultados. Mas se empatar ou perder, está rebaixado para a Série B após a vitória sobre o Atlético Paranaense. Na última quinta-feira, o Massa Bruta já iniciou a concentração para a decisão. Com esse triunfo sobre o Furacão, o Braga encerrou o jejum de 12 jogos sem vitória. O Criciúma já está matematicamente rebaixado para a Série B de 2025 com 38 pontos. O Tigre não consegue mais alcançar o primeiro lugar fora da zona de rebaixamento. Por isso a equipe já começa a pensar na próxima temporada e deve ter um time com peças novas no confronto deste domingão. Ô louco meu, eu tô brincando do Faustão. Eu tô brincando do Faustão do rebaixamento aqui, meu amigo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like aí, rapaz. Olha, provável escalação. O Bragantino do técnico Fernando Seabra. O Bragantino entrou em concentração logo após a vitória sobre o Atlético Paranaense na última quinta-feira. É provável que o técnico Fernando Seabra mantenha a formação titular que conquistou a vitória na última rodada. Provável escalação tem Cleitinho, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln, John é um boné, Vinicinho e Eduardo Sacha, o barbudo, barba ruiva. Este é o Bragantino, que só depende dele mesmo. E o Criciúma já caiu, né? Foi tirar onda com o Vasco, a maldição do Vasco, né? Como foi sorteio do ano passado, goleou o Vasco, subiu na bola, rebaixado. Aí o Bolazzi foi tirar onda, 4-0 no Vasco, rebaixado.
Criciúma do técnico Cláudio Tencati. Sem poder contar com o meia Felipe Mateus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Cláudio Tencati deve dar oportunidade a novos nomes como Alisson no gol e Jonathan. Ou seja, o Criciúma vai perder de muito. Jonathan Robert no meio-campo, Miguel Trauco e Felipe Viseu sentiram um desconforto na lombar e panturrilha, respectivamente, e também devem ficar fora. O zagueiro Rodrigo e o volante Newton retornam ao time após cumprir suspensão. Já o zagueiro Wilker Angel segue no DM tratando uma lesão na posterior da coxa. Provável escalação do Criciúma tem Alisson, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Ronald e Jonathan. É Falcão, do Ceará. E Arthur Kaique e Bolazzi. Ei, Bolazzi, vai pro Vasco, Bolazzi. Arbitragem Sávio Pereira Sampaio. É o irmão de Wilton, né? Assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. Eu quero saber quem, o árbitro que não vai apitar, que ficar de fora dessa última rodada, meu amigo, é porque não tá entre os melhores, né? São os 10 últimos jogos, então é pra estar aqui, meu amigo. Bragantino e Criciúma. O Bragantino só depende dele, sabe por quê? Sabe por quê? Porque se ele vencer vai 44, certo? Aí tem um confronto direto aqui, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ele vai ficar na frente de um ou de outro, porque se for empate, um fica com 43 e outro com 45. Quem vencer, se o Atlético vencer, Mineiro vai 47, o Atlético Paranaense fica com 42. Então, de todo jeito ele vai ser, só depende dele, porque tem esse confronto direto aí. E o Bragantino pode sair da zona de rebaixamento e ainda beliscar uma vaga na Sul-Americana, né? Ainda levar uma graninha para casa. Então é isso, meus amigos. Reagiu na hora certa, o Criciúma caiu na hora errada e essa combinação aí fez com que um seja rebaixado e o outro muito provavelmente não. Então agora eu quero falar sério. Eu quero que você se inscreva no canal porque a gente tá sofrido aí. O YouTube tá com brincadeira do lado da gente, fez coisas injustas. Estamos aí sofrendo um embargo. Eu quero que você, embargo declaratório, não estão recomendando nada. E aí se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, comenta. E vamos embora, dá o like aí. Boa sorte, bom final de 2024, bom início de 2025. E o Bragantino, hein? O Bragantino, ele não cai mais, não cai. O Bragantino foi heróico, o Bragantino venceu fora de casa o Atlético Paranaense. É o Bragantino que agora recebe o já rebaixado Criciúma. Só depende dele, Bragantino e Criciúma. E os outros que se resolvam, meus amigos. Red Bull, Bragantino e Criciúma. Mais um jogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, 38ª rodada. As equipes que chegam para o duelo deste domingo na zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas a partida tem valor somente para o Massa Bruta. Enquanto o Tigre já está rebaixado, o Bragantino luta pela permanência na Série A. Partida decisiva, mesmo horário, 16 horas, no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. O Bragantino é o 17º colocado com 41 pontos. Se vencer o Criciúma, escapa do rebaixamento sem depender de outros resultados. Mas se empatar ou perder, está rebaixado para a Série B após a vitória sobre o Atlético Paranaense. Na última quinta-feira, o Massa Bruta já iniciou a concentração para a decisão. Com esse triunfo sobre o Furacão, o Braga encerrou o jejum de 12 jogos sem vitória. O Criciúma já está matematicamente rebaixado para a Série B de 2025 com 38 pontos. O Tigre não consegue mais alcançar o primeiro lugar fora da zona de rebaixamento. Por isso a equipe já começa a pensar na próxima temporada e deve ter um time com peças novas no confronto deste domingão. Ô louco meu, eu tô brincando do Faustão. Eu tô brincando do Faustão do rebaixamento aqui, meu amigo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like aí, rapaz. Olha, provável escalação. O Bragantino do técnico Fernando Seabra. O Bragantino entrou em concentração logo após a vitória sobre o Atlético Paranaense na última quinta-feira. É provável que o técnico Fernando Seabra mantenha a formação titular que conquistou a vitória na última rodada. Provável escalação tem Cleitinho, Andrés Hurtado,
Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln, John é um boné, Vinicinho e Eduardo Sacha, o barbudo, barba ruiva. Este é o Bragantino, que só depende dele mesmo. E o Criciúma já caiu, né? Foi tirar onda com o Vasco, a maldição do Vasco, né? Como foi sorteio do ano passado, goleou o Vasco, subiu na bola, rebaixado. Aí o Bolazzi foi tirar onda, 4-0 no Vasco, rebaixado. Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem poder contar com o meia Felipe Matheus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Cláudio Tencati deve dar oportunidade a novos nomes como Alisson no gol e Jonathan. Ou seja, o Criciúma vai perder de muito. Jonathan Robert no meio campo, Miguel Trauco e Felipe Viseu sentiram um desconforto na lombar e panturrilha respectivamente. E também devem ficar fora. O zagueiro Rodrigo e o volante Newton retornam ao time após cumprirem suspensão. Já o zagueiro Wilker Angel segue no DM tratando uma lesão na posterior da coxa. Provável escalação do Criciúma tem Alisson, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Ronald e Jonathan. É Falcão, do Ceará. E Arthur Kaique e Bolazzi. Ei, Bolazzi, vai pro Vasco, Bolazzi. Arbitragem Sávio Pereira Sampaio. É o irmão de Wilton, né? Assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. Eu quero saber quem, o árbitro que não vai apitar, que ficar de fora dessa última rodada, meu amigo, é porque não tá entre os melhores, né? São os 10 últimos jogos, então é pra estar aqui, meu amigo. Bragantino e Criciúma. O Bragantino só depende dele, sabe por quê? Sabe por quê? Porque se ele vencer vai a 44, certo? Aí tem um confronto direto aqui, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ele vai ficar na frente de um ou de outro, porque se for empate, um fica com 43 e outro com 45. Quem vencer, se o Atlético vencer, Mineiro vai 47, o Atlético Paranaense fica com 42. Então, de todo jeito ele vai ser, só depende dele, porque tem esse confronto direto aí. E o Bragantino pode sair da zona de rebaixamento e ainda beliscar uma vaga na Sul-Americana, né? Ainda levar uma graninha para casa. Então é isso, meus amigos. Reagiu na hora certa, o Criciúma caiu na hora errada e essa combinação aí fez com que um seja rebaixado e o outro muito provavelmente não. Então agora eu quero falar sério, eu quero que você se inscreva no canal porque a gente tá sofrido aí. O YouTube tá com brincadeira do lado da gente, fez coisas injustas, estamos aí sofrendo um embargo. Eu quero que você, embargo declaratório, não estão recomendando nada. E aí se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, comenta. E vamos embora, dá o like aí. Boa sorte, bom final de 2024, bom início de 2025. E o Bragantino, hein? O Bragantino, ele não cai mais, não cai. O Bragantino foi heróico, o Bragantino venceu fora de casa o Atlético Paranaense. É o Bragantino que agora recebe o já rebaixado Criciúma. Só depende dele, Bragantino e Criciúma. E os outros que se resolvam, meus amigos. Red Bull, Bragantino e Criciúma. Mais um jogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, 38ª rodada. As equipes que chegam para o duelo deste domingo na zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas a partida tem valor somente para o Massa Bruta. Enquanto o Tigre já está rebaixado, o Bragantino luta pela permanência na Série A. Partida decisiva, mesmo horário, 16 horas, no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. O Bragantino é o 17º colocado com 41 pontos. Se vencer o Criciúma, escapa do rebaixamento sem depender de outros resultados. Mas se empatar ou perder, está rebaixado para a Série B após a vitória sobre o Atlético Paranaense. Na última quinta-feira, o Massa Bruta já iniciou a concentração para a decisão. Com esse triunfo sobre o Furacão, o Braga encerrou o jejum de 12 jogos sem vitória. O Criciúma já está matematicamente rebaixado para a Série B de 2025 com 38 pontos. O Tigre não consegue mais alcançar o primeiro lugar fora da zona de rebaixamento. Por isso a equipe já começa a pensar na próxima temporada e deve ter um time com peças novas no confronto deste domingão.
Ô louco meu, é o Domingão do Faustão. É o Domingão do Faustão do rebaixamento aqui, meu amigo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like aí, rapaz. Olha, provável escalação. O Bragantino do técnico Fernando Seabra. O Bragantino entrou em concentração logo após a vitória sobre o Atlético Paranaense na última quinta-feira. É provável que o técnico Fernando Seabra mantenha a formação titular que conquistou a vitória na última rodada. Provável escalação tem Cleitinho, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln, John é um boné, Vinicinho e Eduardo Sacha, o barbudo, barba ruiva. Este é o Bragantino, que só depende dele mesmo. E o Criciúma já caiu, né? Foi tirar onda com o Vasco, a maldição do Vasco, né? Como foi sorteio do ano passado, goleou o Vasco, subiu na bola, rebaixado. Aí o Bolazzi foi tirar onda, 4-0 no Vasco, rebaixado. Criciúma do técnico Cláudio Tencati. Sem poder contar com o meia Felipe Matheus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Cláudio Tencati deve dar oportunidade a novos nomes como Alisson no gol e Jonathan. Ou seja, o Criciúma vai perder de muito. Jonathan Robert no meio campo, Miguel Trauco e Felipe Viseu sentiram um desconforto na lombar e panturrilha respectivamente. E também devem ficar fora. O zagueiro Rodrigo e o volante Newton retornam ao time após cumprirem suspensão. Já o zagueiro Wilker Angel segue no DM tratando uma lesão na posterior da coxa. Provável escalação da Criciúma tem Alisson, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Ronald e Jonathan. É Falcão, do Ceará. E Arthur Kaique e Bolazzi. Ei, Bolazzi, vai pro Vasco, Bolazzi. Arbitragem, Sávio Pereira Sampaio. É o irmão de Wilton, né? Assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. Eu quero saber quem, o árbitro que não vai apitar, que ficar de fora dessa última rodada, meu amigo, é porque não tá entre os melhores, né? São os 10 últimos jogos, então é pra estar aqui, meu amigo. Bragantino e Criciúma. O Bragantino só depende dele, sabe por quê? Sabe por quê? Porque se ele vencer vai 44, certo? Aí tem um confronto direto aqui, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ele vai ficar na frente de um ou de outro, porque se for empate, um fica com 43, outro com 45. Quem vencer, se o Atlético vencer, Mineiro vai 47, o Atlético Paranaense fica com 42. Então, de todo jeito ele vai ser, só depende dele, porque tem esse confronto direto aí. E o Bragantino pode sair da zona de rebaixamento e ainda beliscar uma vaga na Sul-Americana, né? Ainda levar uma graninha para casa. Então é isso, meus amigos. Reagiu na hora certa, o Criciúma caiu na hora errada e essa combinação aí fez com que um seja rebaixado e o outro muito provavelmente não. Então agora eu quero falar sério, eu quero que você se inscreva no canal porque a gente tá sofrido aí. O YouTube tá com brincadeira do lado da gente, fez coisas injustas, estamos aí sofrendo um embargo. Eu quero que você, embargo declaratório, não estão recomendando nada. E aí se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, comenta. E vamos embora, dá o like aí. Boa sorte, bom final de 2024, bom início de 2025. E o Bragantino, hein? O Bragantino, ele não cai mais, não cai. O Bragantino foi heróico, o Bragantino venceu fora de casa o Atlético Paranaense. É o Bragantino que agora recebe o já rebaixado Criciúma. Só depende dele, Bragantino e Criciúma. E os outros que se resolvam, meus amigos. Red Bull, Bragantino e Criciúma. Mais um jogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, 38ª rodada. As equipes que chegam para o duelo deste domingo na zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas a partida tem valor somente para o Massa Bruta. Enquanto o Tigre já está rebaixado, o Bragantino luta pela permanência na Série A. Partida decisiva, mesmo horário, 16 horas, no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. O Bragantino é o 17º colocado com 41 pontos. Se vencer o Criciúma, escapa do rebaixamento sem depender de outros resultados. Mas se empatar ou perder, está rebaixado para a Série B após a vitória sobre o Atlético
após a vitória sobre o Atlético Paranaense. Na última quinta-feira, o Massa Bruta já iniciou a concentração para a decisão. Com esse triunfo sobre o Furacão, o Braga encerrou o jejum de 12 jogos sem vitória. O Criciúma já está matematicamente rebaixado para a Série B de 2025, com 38 pontos. O Tigre não consegue mais alcançar o primeiro lugar fora da zona de rebaixamento. Por isso, a equipe já começa a pensar na próxima temporada e deve ter um time com peças novas no confronto deste domingão. Ô louco meu, eu tô bem do Faustão. Eu tô bem do Faustão do rebaixamento aqui, meu amigo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like aí, rapaz. Olha, provável escalação. O Bragantino do técnico Fernando Seabra. O Bragantino entrou em concentração logo após a vitória sobre o Atlético Paranaense na última quinta-feira. É provável que o técnico Fernando Seabra mantenha a formação titular que conquistou a vitória na última rodada. Provável escalação tem Cleitinho, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln, John é um boné, Vinicinho e Eduardo Sacha, o barbudo, barba ruiva. Este é o Bragantino, que só depende dele mesmo. E o Criciúma já caiu, né? Foi tirar onda com o Vasco, a maldição do Vasco, né? Como foi sorteio do ano passado, goleou o Vasco, subiu na bola, rebaixado. Aí o Bolazzi foi tirar onda, 4-0 no Vasco, rebaixado. Criciúma do técnico Cláudio Tencati. Sem poder contar com o meia Felipe Matheus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Cláudio Tencati deve dar oportunidade a novos nomes como Alisson no gol e Jonathan. Ou seja, o Criciúma vai perder de muito. Jonathan Robert no meio campo, Miguel Trauco e Felipe Viseu sentiram um desconforto na lombar e panturrilha respectivamente. E também devem ficar fora. O zagueiro Rodrigo e o volante Newton retornam ao time após cumprir suspensão. Já o zagueiro Wilker Angel segue no DM tratando uma lesão na posterior da coxa. Provável escalação da Criciúma tem Alisson, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Ronald e Jonathan. É Falcão, do Ceará. E Arthur Kaique e Bolazzi. Ei, Bolazzi, vai pro Vasco, Bolazzi. Arbitragem, Sávio Pereira Sampaio. É o irmão de Wilton, né? Assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. Eu quero saber quem, o árbitro que não vai apitar, que ficar de fora dessa última rodada, meu amigo, é porque não tá entre os melhores, né? São os 10 últimos jogos, então é pra estar aqui, meu amigo. Bragantino e Criciúma. O Bragantino só depende dele, sabe por quê? Sabe por quê? Porque se ele vencer vai a 44, certo? Aí tem um confronto direto aqui, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ele vai ficar na frente de um ou de outro, porque se for empate, um fica com 43 e outro com 45. Quem vencer, se o Atlético vencer Mineiro, vai 47, o Atlético Paranaense fica com 42. Então, de todo jeito ele vai ser, só depende dele, porque tem esse confronto direto aí. E o Bragantino pode sair da zona de rebaixamento e ainda beliscar uma vaga na Sul-Americana, né? Ainda levar uma graninha para casa. Então é isso, meus amigos. Reagiu na hora certa, o Criciúma caiu na hora errada e essa combinação aí fez com que um seja rebaixado e o outro muito provavelmente não. Então agora eu quero falar sério, eu quero que você se inscreva no canal porque a gente tá sofrido aí. O YouTube tá com brincadeira do lado da gente, fez coisas injustas, estamos aí sofrendo um embargo. Eu quero que você, embargo declaratório, não estão recomendando nada. E aí se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, comenta. E vamos embora, dá o like aí. Boa sorte, bom final de 2024, bom início de 2025. E o Bragantino, hein? O Bragantino, ele não cai mais, não cai. O Bragantino foi heróico, o Bragantino venceu fora de casa o Atlético Paranaense. É o Bragantino que agora recebe o já rebaixado Criciúma. Só depende dele, Bragantino e Criciúma. E os outros que se resolvam, meus amigos. Red Bull, Bragantino e Criciúma. Mais um jogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, 38ª rodada.
as equipes que chegam para o duelo deste domingo na zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas a partida tem valor somente para o Massa Bruta. Enquanto o Tigre já está rebaixado, o Bragantino luta pela permanência na Série A. Partida decisiva, mesmo horário, 16 horas, no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. O Bragantino é o 17º colocado com 41 pontos. Se vencer, o Criciúma escapa do rebaixamento sem depender de outros resultados. Mas se empatar ou perder, está rebaixado para a Série B após a vitória sobre o Atlético Paranaense. Na última quinta-feira, o Massa Bruta já iniciou a concentração para a decisão. Com esse triunfo sobre o Furacão, o Braga encerrou o jejum de 12 jogos sem vitória. O Criciúma já está matematicamente rebaixado para a Série B de 2025, com 38 pontos. O Tigre não consegue mais alcançar o primeiro lugar fora da zona de rebaixamento. Por isso, a equipe já começa a pensar na próxima temporada e deve ter um time com peças novas no confronto deste domingão. Ô louco meu, é o Domingão do Faustão! É o Domingão do Faustão do rebaixamento aqui, meu amigo, se inscreve no canal! Deixa o seu like aí, rapaz! Olha, provável escalação. O Bragantino do técnico Fernando Seabra. O Bragantino entrou em concentração logo após a vitória sobre o Atlético Paranaense na última quinta-feira. É provável que o técnico Fernando Seabra mantenha a formação titular que conquistou a vitória na última rodada. Provável escalação tem Cleitinho, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln, John é um boné, Vinicinho e Eduardo Sacha, o barbudo, barba ruiva. Este é o Bragantino, que só depende dele mesmo. E o Criciúma já caiu, né? Foi tirar onda com o Vasco, a maldição do Vasco, né? Como foi sorteio do ano passado, goleou o Vasco, subiu na bola, rebaixado. Aí o Bolazzi foi tirar onda, 4-0 no Vasco, rebaixado. Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem poder contar com o meia Felipe Matheus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Cláudio Tencati deve dar oportunidade a novos nomes como Alisson no gol e Jonathan. Ou seja, o Criciúma vai perder de muito. Jonathan Robert no meio campo, Miguel Trauco e Felipe Viseu sentiram um desconforto na lombar e panturrilha respectivamente. E também devem ficar fora. O zagueiro Rodrigo e o volante Newton retornam ao time após cumprirem suspensão. Já o zagueiro Wilker Angel segue no DM tratando uma lesão na posterior da coxa. Provável escalação da Criciúma tem Alisson, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Ronald e Jonathan. É Falcão, do Ceará. E Arthur Kaique e Bolazzi. Ei, Bolazzi, vai pro Vasco, Bolazzi. A arbitragem, Sávio Pereira Sampaio, é o irmão de Wilton, né? Assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. Eu quero saber quem, o árbitro que não vai apitar, que ficar de fora dessa última rodada, meu amigo, é porque não tá entre os melhores, né? São os 10 últimos jogos, então é pra estar aqui, meu amigo. Bragantino e Criciúma. O Bragantino só depende dele, sabe por quê? Sabe por quê? Porque se ele vencer vai 44, certo? Aí tem um confronto direto aqui, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ele vai ficar na frente de um ou de outro, porque se for empate, um fica com 43, outro com 45. Quem vencer, se o Atlético vencer, Mineiro vai 47, o Atlético Paranaense fica com 42. Então, de todo jeito ele vai ser, só depende dele, porque tem esse confronto direto aí. E o Bragantino pode sair da zona de rebaixamento e ainda beliscar uma vaga na Sul-Americana, né? Ainda levar uma graninha para casa. Então é isso, meus amigos. Reagiu na hora certa, o Criciúma caiu na hora errada e essa combinação aí fez com que um seja rebaixado e o outro muito provavelmente não. Então agora eu quero falar sério, eu quero que você se inscreva no canal porque a gente tá sofrido aí. O YouTube tá com brincadeira do lado da gente, fez coisas injustas, estamos aí sofrendo um embargo. Eu quero que você, embargo declaratório, não estão recomendando nada. E aí se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, comenta. E vamos embora, dá o like aí. Boa sorte, bom final de 2024, bom início de 2025. E o Bragantino
E o Bragantino, hein? O Bragantino, ele não cai mais, não cai. O Bragantino foi heróico, o Bragantino venceu fora de casa o Atlético Paranaense. É o Bragantino que agora recebe o já rebaixado Criciúma. Só depende dele, Bragantino e Criciúma. E os outros que se resolvam, meus amigos. Red Bull, Bragantino e Criciúma. Mais um jogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, 38ª rodada. As equipes que chegam para o duelo deste domingo na zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas a partida tem valor somente para o Massa Bruta. Enquanto o Tigre já está rebaixado, o Bragantino luta pela permanência na Série A. Partida decisiva, mesmo horário, 16 horas, no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. O Bragantino é o 17º colocado com 41 pontos. Se vencer o Criciúma, escapa do rebaixamento sem depender de outros resultados. Mas se empatar ou perder, está rebaixado para a Série B após a vitória sobre o Atlético Paranaense. Na última quinta-feira, o Massa Bruta já iniciou a concentração para a decisão. Com esse triunfo sobre o Furacão, o Braga encerrou o jejum de 12 jogos sem vitória. O Criciúma já está matematicamente rebaixado para a Série B de 2025 com 38 pontos. O Tigre não consegue mais alcançar o primeiro lugar fora da zona de rebaixamento. Por isso a equipe já começa a pensar na próxima temporada e deve ter um time com peças novas no confronto deste domingão. Ô louco meu, eu tô brincando do Faustão. Eu tô brincando do Faustão do rebaixamento aqui, meu amigo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like aí, rapaz. Olha, provável escalação. O Bragantino do técnico Fernando Seabra. O Bragantino entrou em concentração logo após a vitória sobre o Atlético Paranaense na última quinta-feira. É provável que o técnico Fernando Seabra mantenha a formação titular que conquistou a vitória na última rodada. Provável escalação tem Cleitinho, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln, John é um boné, Vinicinho e Eduardo Sacha, o barbudo, barba ruiva. Este é o Bragantino, que só depende dele mesmo. E o Criciúma já caiu, né? Foi tirar onda com o Vasco, a maldição do Vasco, né? Como foi sorteio do ano passado, goleou o Vasco, subiu na bola, rebaixado. Aí o Bolazzi foi tirar onda, 4-0 no Vasco, rebaixado. Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem poder contar com o meia Felipe Matheus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Cláudio Tencati deve dar oportunidade a novos nomes como Alisson no gol e Jonathan. Ou seja, o Criciúma vai perder de muito. Jonathan Robert no meio campo, Miguel Trauco e Felipe Viseu sentiram um desconforto na lombar e panturrilha respectivamente. E também devem ficar fora. O zagueiro Rodrigo e o volante Newton retornam ao time após cumprirem suspensão. Já o zagueiro Wilker Angel segue no DM tratando uma lesão na posterior da coxa. Provável escalação da Criciúma tem Alisson, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Ronald e Jonathan. É Falcão, do Ceará. E Arthur Kaique e Bolazzi. Ei, Bolazzi, vai pro Vasco, Bolazzi. Arbitragem Sávio Pereira Sampaio. É o irmão de Wilton, né? Assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. Eu quero saber quem, o árbitro que não vai apitar, que ficar de fora dessa última rodada, meu amigo, é porque não tá entre os melhores, né? São os 10 últimos jogos, então é pra estar aqui, meu amigo. Bragantino e Criciúma. O Bragantino só depende dele, sabe por quê? Sabe por quê? Porque se ele vencer vai 44, certo? Aí tem um confronto direto aqui, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ele vai ficar na frente de um ou de outro, porque se for empate, um fica com 43 e outro com 45. Quem vencer, se o Atlético vencer, Mineiro vai 47, o Atlético Paranaense fica com 42. Então, de todo jeito ele vai ser, só depende dele, porque tem esse confronto direto aí. E o Bragantino pode sair da zona de rebaixamento e ainda beliscar uma vaga na Sul-Americana, né? Ainda levar uma graninha para casa. Então é isso, meus amigos. Reagiu na hora certa, o Criciúma caiu na hora errada e essa combinação aí fez com que um seja rebaixado e o outro muito provavelmente não. Então agora eu quero falar sério, eu quero que você
se inscreva no canal, porque a gente tá sofrido aí. O YouTube tá com brincadeira pro lado da gente, fez coisas injustas. Estamos aí sofrendo um embargo. Eu quero que você, embargo declaratório, não estão recomendando nada. E aí se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, comenta. E vamos embora, dá o like aí. Boa sorte, bom final de 2024, bom início de 2025. E o Bragantino? E o Bragantino, hein? O Bragantino, ele não cai mais, não cai. O Bragantino foi heróico, o Bragantino venceu fora de casa o Atlético Paranaense. É o Bragantino que agora recebe o já rebaixado Criciúma. Só depende dele, Bragantino e Criciúma. E os outros que se resolvam, meus amigos. Red Bull, Bragantino e Criciúma. Mais um jogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, 38ª rodada. As equipes que chegam para o duelo deste domingo na zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas a partida tem valor somente para o Massa Bruta. Enquanto o Tigre já está rebaixado, o Bragantino luta pela permanência na Série A. Partida decisiva, mesmo horário, 16 horas, no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. O Bragantino é o 17º colocado com 41 pontos. Se vencer o Criciúma, escapa do rebaixamento sem depender de outros resultados. Mas se empatar ou perder, está rebaixado para a Série B após a vitória sobre o Atlético Paranaense. Na última quinta-feira, o Massa Bruta já iniciou a concentração para a decisão. Com esse triunfo sobre o Furacão, o Braga encerrou o jejum de 12 jogos sem vitória. O Criciúma já está matematicamente rebaixado para a Série B de 2025 com 38 pontos. O Tigre não consegue mais alcançar o primeiro lugar fora da zona de rebaixamento. Por isso a equipe já começa a pensar na próxima temporada e deve ter um time com peças novas no confronto deste domingão. Ô louco meu, eu tô brincando do Faustão. Eu tô brincando do Faustão do rebaixamento aqui, meu amigo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like aí, rapaz. Olha, provável escalação. O Bragantino do técnico Fernando Seabra. O Bragantino entrou em concentração logo após a vitória sobre o Atlético Paranaense na última quinta-feira. É provável que o técnico Fernando Seabra mantenha a formação titular que conquistou a vitória na última rodada. Provável escalação tem Cleitinho, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln, John é um boné, Vinicinho e Eduardo Sacha, o barbudo, barba ruiva. Este é o Bragantino, que só depende dele mesmo. E o Criciúma já caiu, né? Foi tirar onda com o Vasco, a maldição do Vasco, né? Como foi sorteio do ano passado, goleou o Vasco, subiu na bola, rebaixado. Aí o Bolazzi foi tirar onda, 4-0 no Vasco, rebaixado. Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem poder contar com o meia Felipe Matheus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Cláudio Tencati deve dar oportunidade a novos nomes como Alisson no gol e Jonathan. Ou seja, o Criciúma vai perder de muito. Jonathan Robert no meio campo, Miguel Trauco e Felipe Viseu sentiram um desconforto na lombar e panturrilha respectivamente. E também devem ficar fora. O zagueiro Rodrigo e o volante Newton retornam ao time após cumprirem suspensão. Já o zagueiro Wilker Angel segue no DM tratando uma lesão na posterior da coxa. Provável escalação da Criciúma tem Alisson, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Ronald e Jonathan. É Falcão, do Ceará. E Arthur Kaique e Bolazzi. Ei, Bolazzi, vai pro Vasco, Bolazzi. Arbitragem Sávio Pereira Sampaio. É o irmão de Wilton, né? Assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. Eu quero saber quem, o árbitro que não vai apitar, que ficar de fora dessa última rodada, meu amigo, é porque não tá entre os melhores, né? São os 10 últimos jogos, então é pra estar aqui, meu amigo. Bragantino e Criciúma. O Bragantino só depende dele, sabe por quê? Sabe por quê? Porque se ele vencer vai a 44, certo? Aí tem um confronto direto aqui, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ele vai ficar na frente de um ou de outro, porque se for empate, um fica com 43 e outro com 45. Quem vencer
Se o Atlético vencer o Mineiro, vai 47, o Atlético Paranaense fica com 42. Então, de todo jeito, ele vai ser... Só depende dele, porque tem esse confronto direto aí. E o Bragantino pode sair da zona de rebaixamento e ainda beliscar uma vaga na Sul-Americana, né? Ainda levar uma graninha para casa. Então é isso, meus amigos. Reagiu na hora certa, o Criciúma caiu na hora errada, e essa combinação aí fez com que um seja rebaixado e o outro muito provavelmente não. Então agora eu quero falar sério, eu quero que você se inscreva no canal, porque a gente tá sofrido aí. O YouTube tá com brincadeira do lado da gente, fez coisas injustas, estamos aí sofrendo um embargo. Eu quero que você, embargo declaratório, não estão recomendando nada. E aí se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, comenta. E vamos embora, dá o like aí. Boa sorte, bom final de 2024, bom início de 2025. E o Bragantino?